Bom dia, pessoal. Vamos de BTC nessa quarta-feira de cinzas, 2 de março de 2022. Aqui na Espanha, 10h52 da manhã, no Brasil, 6h52 da manhã. Gente, para quem tá voltando no carnaval e tava meio desligado do cenário internacional, eu já vou avisando que o mundo tal qual a gente conhecia não existe mais. Aquele mundo de uma suposta relação de paz e amor eterna acabou. Agora até ameaças hipersônicas nucleares rondam novamente a Europa e o Ocidente. Então tudo mudou. A era pós-Guerra Fria chegou ao fim. A gente vai ver uma mega corrida armamentista hipersônica nuclear pelo Ocidente, pela zona do euro e pelos Estados Unidos da América. Isso vai pressionar ainda mais um cenário inflacionário bizarro que os Estados Unidos já estavam presenciando em razão dos estímulos pandêmicos. O aperto quantitativo tão propalado pelo Fed vai acabar assumindo tons menos hawkish. E eu avisei aqui no canal que a realidade dos fatos supera até a imaginação mais fértil, porque os fatos são muito mais interessantes. Tem muita coisa acontecendo. A BTC está testando esses dois topos aqui de 8 de fevereiro e 10 de fevereiro, que ficaram na memória do mercado justamente porque impuseram essa corretiva. Então é normal que ela tenha essa leve dificuldade, até porque ela está transpassando de baixo para cima no 20 Shimoku agora, e ela está iniciando o trânsito por cima do setor vermelho da nuvem, o que deixa a BTC um pouco pesadinha. Até porque a banda superior da banda de VWAP, a VWAP mensal, subiu da faixa de 40.700 para 43.000. A gente está desenhando aqui a nova banda de VWAP, mas acontece que a upper da banda de VWAP de fevereiro ainda está na memória do mercado como a nossa resistência mais imediata. Até que a nossa banda de VWAP do mês de março assuma um desenho mais claro, ela ainda fica na memória como tendo sido a nossa resistência mais impactante durante o mês de fevereiro. Então é normal que a gente, no começo do mês, respeite aqui a upper da banda de VWAP anterior. Mas a BTC segue desenhando esse grande retângulo de acumulação para se desdobrar nessa pernada impulsiva que vai ser a estocada final da onda 3 no semanal, que vai levar a BTC a no mínimo 80 mil dólares. Se ela ficar, se ela desenhar uma pernada mais obtusa, vai bater 80. Se ficar mais aberta, vai bater 100 mil dólares na estocada final dessa onda 3 no semanal. Depois de bater 100 mil, a gente vai corrigir em direção a 80, 70 e alguma coisa, que vai ser a onda 4. E depois a gente vai se desdobrar numa onda 5, que vai levar a BTC para além de 120 mil dólares. E aí os cavaleiros do apocalipse vão ficar loucos. Gente, tem muita coisa acontecendo. Essa mega crise geopolítica que foi escalando para patamares mais altos em termos de gravidade a cada dia, tá fazendo o mundo financeiro perceber que os governos não são tão confiáveis assim quando um cenário apocalíptico se desnuda no horizonte. Então, o bilionário cripto Mike Novogratz, que é o dono da Galaxy Investment, ele afirmou que o dólar está perdendo impulso e que muitas pessoas, inclusive o mercado financeiro, despertou para o mundo cripto. Não é à toa que ontem o Bank of America disse que não existe nenhum inverno cripto e vê a adoção de criptoativos por um número cada vez maior de usuários. Então, gente, gigantes do mercado corporativo tradicional afirmam que não existe nenhum inverno cripto no horizonte. A BTC está se mostrando muito resiliente. Talvez essa seja a maior crise geopolítica que a BTC eventualmente esteja encarando desde que ela foi criada. Agora a Bloomberg escreve um artigo dizendo que a BTC é refúgio. Gente,
Eu morro e não vejo tudo nessa vida. Quando que eu iria imaginar, há poucos meses atrás, que eu ia ler na Bloomberg que a Bitcoin é refúgio? Ou seja, para quem, eu repito, para quem tá voltando do carnaval agora, fica esse aviso: o mundo mudou, e mudou de forma drástica. Os céticos, se eles não conseguem encontrar na análise gráfica argumento para o ceticismo deles, eles vão dizer que os americanos vão equiparar cripto a ato terrorista, a transação cripto a ato terrorista. Eles sempre vão inventar alguma coisa. Eu me divirto com as mensagens dos céticos, mas eu tenho reportado aqui no canal que a BTC, desde quando eu entrei no mundo cripto, vamos voltar no tempo aqui, ó. Eu não entrei aqui em 2017, 2018, não. Eu entrei mais lá atrás, lá em 2013, ó. Tem que fazer uma viagem no tempo e expandir o gráfico. Porque quando eu entrei, 10 dólares de variação era muita coisa. Eu entrei aqui, ó. Nessa corrida de touros aqui, ó, de 2012, 2013. Aqui que eu entrei no mundo cripto. Então eu já praticamente presenciei 3 ciclos inteiros da BTC. Gente, desde que a BTC foi criada, ela já passou por muitas crises. O que inclui a crise pandêmica e agora essa mega crise geopolítica. A BTC, ela é de uma resiliência brutal. Ela vem respeitando religiosamente essa grade de expansão logarítmica exponencial. E eu reporto aqui no canal que é a primeira crise geopolítica dessa magnitude que a BTC tá presenciando. E vocês vejam que, diante desse cenário de desconfiança sobre governos, a única coisa que bota comida e água potável numa mesa ucraniana hoje é BTC e ETH e stablecoins. E isso é para as pessoas refletirem. E tudo isso foi alertado aqui no canal, que essa crise geopolítica ia trazer seríssimos benefícios para o mundo cripto. E não é outra coisa que está acontecendo. Esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês, ele mede o poder, aqui ó, Tether Buying Power, ele mede o poder de compra, de migração da principal stablecoin, que é o USDT, o dólar Tether. É o poder de migração do dólar Tether para BTC e para altcoins. Gente, quando a BTC explodiu de 10, 11 mil dólares em direção a 64 mil dólares, que foi aquele Sputnik do final de 2020 até março de 2021, abril de 2021, o poder de migração do dólar Tether estava em 13. Ó, estava em 13. Ou seja, estava muito baixo, estava numa baixa histórica e promoveu esse pump aqui da BTC em direção a 64 mil dólares. Agora, quanto mais baixo esse indicador ele se encontra, maior a pressão do dólar Tether para migrar para a BTC e para as outras e para o mundo das altcoins. Agora, essa pressão tá lá embaixo, ou seja, o dólar Tether tá a ponto de explodir em direção à BTC e outras altcoins. Então esse indicador aqui, ó, nunca esteve tão baixo. Então, quando os céticos não conseguem encontrar na análise gráfica argumentos que sustentem o seu ceticismo de que a BTC é uma bolha que vai estourar e todo o mimimi que a gente conhece, eles começam a reportar e inventar maluquices, como a suposta equiparação pelo governo norte-americano de transação cripto a atos terroristas, como eu tenho recebido mensagens aqui no canal. Gente, é impossível governos restringirem transações em BTC ou em criptoativos, só se eles desligassem os computadores de bilhões de pessoas, justamente porque não existe nenhum ente que controle de forma centralizada transações cripto. Vocês teriam que desligar o meu computador, do Joãozinho, da Mariazinha e mais bilhões de computadores. Justamente porque o conceito de descentralização é justamente não existir nenhum ente centralizado, nenhuma instituição, nenhum governo capaz de controlar transações de criptoativos.
A própria mídia tradicional não entende isso direito. Eu leio articulistas do New York Times, a mídia brasileira é de um despreparo bizarro. Eu já presenciei apresentadores da mídia brasileira se reportando a transações em BTC como passíveis de restrição governamental, e não são. O conceito de descentralização, o conceito de Web3, o conceito de transação cripto envolve justamente a incapacidade absoluta de governos ou de qualquer ente centralizado controlar essa nova realidade, esse novo normal. Então, pessoal, fica esse registro, não caiam na cantilena dos cavaleiros do apocalipse, porque eles sempre vão inventar argumentos apocalípticos novos e para sustentar o ceticismo deles. E quando a BTC bater $1 milhão entre 2026 e 2027, agora vamos viajar para o futuro, ó. Na nossa grade de expansão logarítmica exponencial. Quando a BTC bater entre 2026, que ela já poderia bater $1 milhão, 2027, eles vão encontrar novos argumentos para dizer que a BTC vai a zero. E foi sempre assim, vai ser sempre assim. Céticos são céticos. Eles vão estar sempre em busca de argumentos que sustentem o ceticismo deles. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Eu me divirto com os argumentos dos céticos. Para mim é um prazer ficar refutando eles aqui no canal. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu e vou fazer a tríade completa do metaverso Mana Sandigala. Até daqui a pouco, grande abraço.